Você já se perguntou por que algumas pessoas chegam aos 90, ou até ultrapassam essa marca, com lucidez, energia e propósito, enquanto outras parecem começar a definhar bem antes disso? E se o segredo não estiver em genética privilegiada ou tratamentos caros, mas sim nos primeiros minutos do seu dia? Aqueles momentos silenciosos da manhã, que parecem banais, podem estar moldando, em segredo, o rumo da sua longevidade. Prepare-se para confrontar tudo o que você acredita sobre envelhecer. Porque os novos estudos estão revelando algo surpreendente. São os hábitos simples, repetidos diariamente ao acordar, que silenciosamente prolongam ou encurtam nossa vida. Esqueça o que te disseram sobre dietas milagrosas ou treinos exaustivos. O verdadeiro diferencial pode estar em ações tão rápidas quanto escovar os dentes. Um deles, o hashtag 4, leva apenas 30 segundos, mas pode ser o que está faltando para redefinir seu futuro biológico. Cada hábito que você vai conhecer aqui é como uma pista deixada por quem já descobriu o caminho. São escolhas pequenas, quase invisíveis, mas com impacto profundo e duradouro. Pule uma linha e você corre o risco de perder o elo mais importante desse enigma. Porque o que está em jogo aqui não é apenas viver mais, é viver melhor. E o momento de começar é agora. O primeiro hábito, acordar com intenção, e não por obrigação. Você acorda com o despertador ou desperta com propósito? A diferença entre esses dois gestos pode parecer sutil, mas representa um abismo entre apenas existir e viver. A maioria de nós inicia o dia em modo automático. Abrimos os olhos, pegamos o celular, nos levantamos correndo para cumprir tarefas. Mas o que poucos sabem é que esse primeiro momento do dia pode definir toda a sua bioquímica para as próximas 24 horas, e, com o tempo, determinar quanto tempo você vai viver. Neurocientistas descobriram que o modo como acordamos ativa, ou inibe, áreas específicas do cérebro ligadas ao bem-estar, à resiliência emocional e à regulação hormonal. Quando você acorda no susto, ou já mergulha direto em estímulos digitais, como redes sociais ou e-mails, está dizendo ao seu corpo, o mundo é uma ameaça. Isso dispara cortisol, eleva a pressão arterial, aos poucos, vai corroendo suas defesas internas. Agora, imagine repetir isso todos os dias. Por anos. Décadas. Você vê onde isso vai dar? Em contrapartida, pessoas longevas, aquelas que vivem além dos 90 com saúde e lucidez, costumam apresentar um padrão, elas acordam com intenção. Não estão à mercê do despertador. Elas despertam com um pequeno ritual de consciência, respiração ou gratidão. Parece místico? Pois é pura neurociência. Um simples minuto de silêncio intencional ativa o sistema nervoso parasimpático, o freio biológico que reduz o estresse, melhora o foco e até regula o metabolismo. E aqui entra o primeiro hábito. Ao acordar, não toque no celular. Feche os olhos por mais 60 segundos, respire fundo e diga a si mesmo, estou vivo. Este dia é meu. Esse pequeno ato de presença interrompe o ciclo de reatividade e estabelece uma conexão poderosa entre mente, corpo e propósito. Pode parecer insignificante, mas é nesse instante que sua saúde começa, ou termina. Você pode estar pensando, sério? Isso vai me fazer viver mais. E eu te entendo. Fomos treinados a acreditar que só o que dói ou exige esforço extremo tem valor. Mas pense em quantas doenças são silenciosas. Quantas decisões automáticas nos afastam da vitalidade. Agora imagine o oposto, um pequeno hábito diário que sutilmente alinha seus hormônios, emoções e sistema imunológico. Não é exagero, é o que a ciência já comprova. O primeiro hábito é o portal. Não exige tempo, dinheiro ou equipamentos. Apenas consciência. Mas aqui está o ponto-chave, ele só funciona se for seu. Não adianta copiar o ritual de alguém. O que você precisa é de presença. E essa presença, repetida todos os dias, é o primeiro tijolo de uma vida longa, lúcida e leve. No próximo passo, vamos revelar o hábito que atua diretamente na sua expectativa de vida. Algo que parece tão simples que você vai se perguntar por que nunca te contaram isso antes. O segundo hábito, movimente-se antes que o mundo acorde. Antes que o mundo te chame, que as notificações explodam, que os compromissos te arrastem, você se move. Não por obrigação, mas por instinto. E é exatamente aí que mora o segredo do segundo hábito. As pessoas que vivem mais, e vivem bem, têm uma coisa em comum, elas colocam o corpo em movimento logo após acordar. Não para queimar calorias. Não para ficar em forma. Mas porque o movimento é a linguagem do corpo dizendo, estou vivo. Estou aqui. Desde nossos ancestrais,
O ato de se levantar e se mover ao nascer do sol está ligado à sobrevivência. O corpo humano foi moldado para iniciar o dia com ação. Quando você movimenta o corpo logo cedo, mesmo que por 5 minutos, ativa neurotransmissores como dopamina e serotonina, que regulam humor, energia e motivação. Além disso, há um disparo hormonal que ajusta seu relógio biológico, sinalizando que é hora de despertar, não só fisicamente, mas também internamente. O erro moderno? Acordar e seguir imóvel. Scrollar o celular. Pular o café. Sentar-se em frente a uma tela. Esse é o ciclo do colapso silencioso. Sem movimento, o sistema linfático, responsável por limpar toxinas, permanece lento. A circulação estagna. E, pior, o cérebro continua acreditando que ainda está dormindo. A consequência? Névoa mental, cansaço crônico, e um envelhecimento invisível que se acelera dia após dia. Mas e se eu te dissesse que bastam 3 minutos de movimento consciente para mudar isso? Nada de academia, nada de impacto. Apenas mover seu corpo como quem dança com a própria existência. Alongamentos lentos. Mobilidade suave. Ou até uma caminhada descalça no quintal. Pessoas que incorporam esse hábito têm menor incidência de doenças cardíacas, melhor qualidade do sono, pasme, maior resistência emocional diante do estresse. Não estamos falando de performance. Estamos falando de preservação. De dizer ao seu corpo, todos os dias, que ele importa. Que ele está em primeiro lugar. Que antes de dar algo ao mundo, você precisa devolver algo a si mesmo: movimento, oxigênio, vida. Isso não é luxo. Isso é estratégia de longevidade. E está disponível para todos, todos os dias, sem desculpas, sem complicações. Você pode pensar, mas é só um alongamento. Não. É um pacto silencioso com seu futuro. É o que separa quem apenas sobrevive de quem verdadeiramente vive. E no momento em que isso se torna um ritual, o segundo passo está dado. O terceiro hábito vai ainda mais fundo, e tem ligação direta com a sua capacidade de regeneração celular. Sim, é tão poderoso quanto parece. E você vai querer estar preparado para ele. O terceiro hábito: hidrate-se como se sua vida dependesse disso, porque depende. Você abriria mão de um remédio natural que melhora a função cerebral, regula a pressão arterial, previne pedras nos rins e ainda ativa o metabolismo nas primeiras horas do dia? Pois saiba, ele já está na sua casa. Está dentro da sua torneira. E você provavelmente está ignorando toda manhã. O terceiro hábito é simples, mas incrivelmente negligenciado: hidratar-se, conscientemente, logo ao acordar. Durante o sono, você passa 6, 7, às vezes 8 horas sem ingerir uma gota de água. Enquanto isso, seu corpo continua funcionando, respirando, transpirando, eliminando toxinas, reparando células. Quando você acorda, está, biologicamente falando, em estado de leve desidratação. E o que fazemos? Tomamos café, comemos pão, ou, pior, não comemos nada. Começamos o dia cobrando do corpo antes de oferecer a ele o combustível mais essencial: água. Estudos mostram que ingerir 400 a 600 ml de água logo ao acordar ajuda a despertar o cérebro, regular a pressão, ativar o intestino e até proteger os rins. Mas não se trata apenas de beber água, trata-se de fazer disso um ritual consciente, quase sagrado. Adicione uma pitada de sal do Himalaia ou suco de limão, e você transforma a simples hidratação em um elixir de eletrólitos naturais, nutrindo suas células e restaurando sua vitalidade. Aqui, entra o gatilho emocional mais poderoso: autocuidado silencioso. É como se cada gole dissesse: estou escolhendo viver bem. E o cérebro ouve isso. O corpo responde. A longevidade não começa com grandes revoluções, mas com gestos que mostram ao seu organismo que ele está seguro, abastecido, preparado. Pessoas que fazem isso religiosamente vivem mais, e vivem melhor. A ciência não apenas confirma isso, ela clama por atenção a esse detalhe tão ignorado. E mais, estudos com centenários mostram que muitos deles tinham um hábito curioso em comum: começavam o dia com água morna com limão, ou água com ervas locais. Esse gesto, repetido por décadas, não era por moda ou detox, mas por intuição ancestral. Eles sabiam, instintivamente, o que a ciência levou séculos para comprovar: a hidratação matinal não é um luxo. É uma fundação. Agora, respire. Imagine como seria se, amanhã cedo, ao abrir os olhos, você acordasse com intenção, se movesse com consciência, então, oferecesse ao seu corpo a primeira dose de vida líquida do dia. Perceba como os hábitos estão se somando,
como peças de um quebra-cabeça biológico. E o próximo passo? É o mais rápido de todos. Leva apenas 30 segundos, mas tem o poder de reprogramar sua mente para o sucesso, a saúde, sim, a longevidade. Prepare-se. O quarto hábito: 30 segundos que reprogramam sua mente e seu corpo. Imagine poder proteger sua saúde mental, fortalecer seu sistema imunológico, reduzir a inflamação crônica e ainda ativar áreas do cérebro ligadas à empatia, criatividade e foco, tudo isso em apenas 30 segundos por dia. Parece improvável? Pois este é o quarto hábito, o mais rápido de todos, e, para muitos cientistas, um dos mais transformadores, a prática diária da gratidão matinal. Não estamos falando de algo místico ou autoajuda barata. Estamos falando de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar, de se reprogramar. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que a prática da gratidão ativa o córtex pré-frontal e aumenta os níveis de dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar e da motivação. Em outras palavras, agradecer muda sua química cerebral. E muda rápido. Mas aqui está o segredo: não basta sentir gratidão, você precisa expressá-la, mesmo que só para si. Em voz alta, num caderno, ou apenas em pensamento claro. Quando você, ainda de manhã, diz com intenção: sou grato por estar vivo. Por este corpo. Por mais um dia, você envia uma mensagem direta ao seu sistema nervoso: estou em segurança. E quando o corpo se sente seguro, ele entra em modo de regeneração, não de defesa. Agora imagine o contrário: acordar todos os dias e imediatamente pensar no que falta, no que preocupa, no que irrita. Essa mentalidade não é inofensiva. Ela sabota seu sistema imune, fragiliza a sua saúde intestinal, acelera o envelhecimento. A ciência já provou que pensamentos crônicos de negatividade produzem marcadores inflamatórios reais no sangue. Pensamentos criam bioquímica. Emoções viram hormônios. O que você sente, se torna o que você é. E aqui entra o poder dos 30 segundos. É o tempo que leva para mudar o rumo da sua fisiologia com um simples pensamento. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Com o tempo, a gratidão vira um estado, não apenas um gesto. Centenários relatam com frequência esse senso de contentamento diário. Eles não viveram tanto por acaso, eles construíram uma psique que sustentou o corpo, mesmo nas adversidades. A pergunta agora é: o que você está esperando para começar? Este hábito não exige tempo, nem dinheiro, nem esforço físico. Só exige presença. E coragem para transformar o modo como você vê a vida, todos os dias. Porque a forma como você começa seu dia, define o quanto ele vai te devolver. No próximo hábito, vamos falar de algo ainda mais ancestral. Algo que está gravado em nosso DNA e pode ser a chave para a sua longevidade hormonal. E ele começa, antes mesmo do primeiro gole de café. O quinto hábito: conecte-se à luz que molda sua biologia. Antes mesmo de tomar o primeiro gole de café, você precisa encontrar a luz. Não a da tela do celular, mas a luz real, a luz do sol. O quinto hábito pode parecer primitivo, mas é um dos mais poderosos que você pode cultivar: expor-se à luz natural nas primeiras horas do dia. Bastam alguns minutos de sol para que seu corpo ative um conjunto complexo de sistemas biológicos que regulam seu humor, seu sono, sua imunidade, e até sua expectativa de vida. Parece exagero? Então ouça isso: o contato matinal com a luz solar desencadeia a produção de serotonina, o precursor da melatonina, o hormônio do sono profundo e reparador. Ao receber luz natural logo cedo, seu cérebro entende: o dia começou. Isso regula seu relógio biológico, o chamado ritmo circadiano, que governa desde a digestão até a produção de hormônios como o cortisol, a insulina e o hormônio do crescimento. Um ritmo desajustado é como um maestro fora do compasso: nada funciona direito por muito tempo. E o que fazemos no lugar disso? Acordamos e olhamos para uma tela. Recebemos uma luz artificial azul que confunde completamente o cérebro. Para ele, é como se ainda fosse madrugada, e o caos hormonal começa. A longo prazo, isso significa aumento de peso, distúrbios do sono, envelhecimento precoce e vulnerabilidade imunológica. Um simples erro, repetido todos os dias, que custa anos de vida. Agora pense no oposto: você abre a janela. Sai no quintal. Encosta-se na varanda. Permite que a luz toque seu rosto, seus olhos, sua pele. Mesmo por 2 minutos. Esse gesto ancestral, quase esquecido, é como um botão biológico que diz: estou em sintonia com a natureza. E isso, acredite, muda tudo.
Pessoas que mantêm esse hábito possuem níveis mais estáveis de energia, menos risco de depressão, e até melhor desempenho cognitivo. O mais impressionante? Estudos com populações longevas, como em Okinawa, na Sardenha e em regiões azuis do mundo, mostram um padrão claro: elas começam o dia em contato com a luz. Seja trabalhando no campo, caminhando com o sol no rosto ou simplesmente abrindo as janelas de casa. Não é luxo. É sabedoria biológica transmitida por gerações. E agora, é sua vez de reconectar-se com isso. Você não precisa morar no campo. Não precisa de tempo livre ou de um jardim. Precisa apenas de intenção. De um gesto diário, consciente, de sair do modo digital e voltar ao modo humano. Porque o corpo não foi feito para começar o dia no escuro. E quando você começa a ver o sol, antes de ver o mundo, começa também a enxergar a vida com mais clareza. E isso pode te fazer viver mais. Mas nada disso funcionará plenamente se você ignorar o último hábito. O sexto. O mais subestimado, e talvez o mais poderoso de todos. Ele pode ser o elo perdido entre o corpo e o propósito. O sexto hábito, o silêncio que alimenta o seu propósito. Pense rápido. Qual foi a última vez que você começou o dia sem ruído? Sem abrir um aplicativo, sem responder mensagens, sem se perder na velocidade do mundo? A verdade é que o último hábito não exige músculos, nem ingredientes, nem tempo extra. Ele exige coragem. Coragem para ficar consigo mesmo, mesmo que por poucos minutos. O sexto hábito é praticar o silêncio intencional antes de interagir com o mundo. Vivemos cercados de estímulos. Notícias, feeds, notificações. Acordamos e já somos arremessados para fora de nós mesmos, reagindo ao que o mundo nos exige. Mas e se, por 5 minutos, você invertesse isso? E se, ao invés de correr para o caos, você escolhesse permanecer no centro do seu próprio ser? O silêncio matinal não é ausência de som, é presença de si. E nele, moram respostas que sua mente barulhenta nunca poderá ouvir. Pessoas longevas não carregam apenas bons genes. Elas carregam uma qualidade rara, clareza interior. Sabem o que querem. Sabem o que não querem. E essa sabedoria vem, quase sempre, de pequenos momentos de reflexão e escuta profunda. O silêncio matinal é o que permite que todos os outros hábitos entrem de verdade, porque é nele que o corpo integra, que o coração responde, que a mente descansa do excesso e se abre à intenção. E se você acha que isso é subjetivo, saiba, a ciência também chegou lá. Estudos da Harvard Medical School mostram que práticas silenciosas, mesmo por curtos períodos, reduzem a frequência cardíaca, melhoram a variabilidade do batimento, um sinal direto de longevidade, e até aumentam a espessura do córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por tomada de decisões conscientes. Silêncio, literalmente, fortalece sua mente. Mas há algo mais. Algo que não se mede em exames, o reencontro com o propósito. O silêncio da manhã é o terreno fértil onde brotam ideias, intuições e percepções que estavam abafadas. É onde você pode, todos os dias, perguntar a si mesmo: por que estou aqui? O que eu escolho criar hoje? E ouvir, mesmo que em sussurros, a resposta da sua alma. Sim, alma. Porque longevidade não é só física. É também espiritual. Agora, respire fundo. Volte ao início dessa jornada. Perceba como os 6 hábitos se entrelaçam: intenção ao acordar, movimento consciente, hidratação restauradora, gratidão transformadora, luz ancestral, e agora, silêncio alinhador. Juntos, eles formam um ritual poderoso, simples e possível. Um código matinal que pode, dia após dia, estender sua linha do tempo. E mais do que isso, pode dar profundidade ao tempo que você ainda tem. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar. Amanhã cedo, diante da primeira luz do dia, qual será a sua escolha? O que você faz nas primeiras horas do dia, molda os anos que ainda tem. Pense por um instante, e se os primeiros 10 minutos da sua manhã fossem, na verdade, os 10 minutos mais importantes da sua vida? Não parece, mas é. Porque é ali, entre o silêncio e o despertar, entre a luz e o primeiro passo, que você está reprogramando seu destino, sem perceber. Cada hábito que você conheceu aqui hoje não é apenas uma ação isolada. Eles são partes de um ritual. Um código que os mais longevos do planeta praticam, às vezes intuitivamente, às vezes por tradição. A ciência só fez o que eles já sabiam há gerações: confirmar que viver bem começa cedo. Começa dentro. Começa simples. E aqui está o ponto crucial: a maioria das pessoas vive como se fosse eterna,
mas cuida da vida como se fosse descartável. Dorme tarde, acorda apressado, ignora o corpo, silencia a mente com ruído. Elas não percebem que estão desperdiçando o que tem de mais precioso: tempo de qualidade, com lucidez, com saúde, com presença. Não se trata de viver mais. Trata-se de viver mais como quem vive de verdade. Então agora, você tem duas escolhas: ignorar tudo isso, fechar esse vídeo e voltar ao piloto automático, ou experimentar, só por uma manhã, o poder dessa transformação. Porque o que te trouxe até aqui não foi acaso, foi busca. Algo dentro de você já sabe que existe um outro jeito de existir. E ele começa amanhã. Antes do café. Antes do mundo. Começa com você. E se em algum lugar dentro de você essa mensagem fez sentido, se ela despertou algo, então imagine o que ainda está por vir. Aqui, neste canal, a gente continua explorando esses caminhos, com ciência, com alma, com verdade. Então se você quer continuar essa jornada, se inscreve aqui agora. Não por algoritmo, mas por propósito. Porque sua longevidade merece atenção. E sua vida, merece intenção.